Bom dia. Ministro, agora sim. Então, bom dia, ministro. Rudá Moreira, do SBT. Sobre, então, esse programa Médicos pelo Brasil, tanto o senhor quanto o presidente Bolsonaro nos discursos ressaltaram várias diferenças entre esse novo programa e o antigo programa Mais Médicos. O presidente foi até mais incisivo no ataque aos cubanos e questionou, por assim dizer, a competência dos médicos cubanos em relação aos médicos brasileiros. Só que, pelo que eu entendi do material disponibilizado pela sua assessoria, os médicos cubanos poderão ser atendidos nesse programa. Será uma forma, até uma avaliação aqui dos assessores do Palácio do Planalto, de que seria uma forma de acolher e dar uma vida mais digna a esses cubanos aqui no Brasil. Então, eu pergunto, a essa dualidade, por um lado, o governo atacou os médicos cubanos, criticando, mas vai acolhê-los. Então, queria que o senhor explicasse como que vai acolher os médicos cubanos. Não. E, aproveitando, se o senhor preferir, eu faço depois uma segunda pergunta, só sobre o Revalida. Então, mas queria que o senhor respondesse separadamente. Como que o Revalida é atendido nesse programa e como que os médicos cubanos, dissidentes, e vindos pelo programa Mais Médicos, serão atendidos? Obrigado. Bom, vamos lá. Então, vou deixar claro o seguinte. Os médicos que ficaram no Brasil, eles são vítimas. Eles são vítimas de uma negociação que foi feita de um país, Brasil, com um outro país, Cuba, que negociaram o trabalho. Para não fazer a negociação direta e o Brasil não pagar direto, fizeram o uso da OPAS, que é uma agência que cobrava uma intermediação entre o que ela disponibilizava de Cuba e o que vinha de cá. Esse formato ele é condenado lá atrás no Pacto de Genebra, países, pessoas, sobre qualquer tipo de pretexto, racial, social, condicional, trabalho físico, trabalho intelectual, não pode. Sociedade, quando países negociaram trabalho de pessoas, sempre cometeu excessos em relação às pessoas. E aqui não foi diferente. A crítica que foi feita foi porque foi um programa no qual esses médicos cubanos não tinham direito de ir e vir, não tinham o seu salário pago diretamente, e se ele quisesse mandar para o país dele, para o governo dele, era uma decisão dele como cidadão. E isso dentro das leis brasileiras, a excepcionalidade das leis brasileiras. Eles não tinham nenhuma maneira da gente certificar conhecimento, que é uma coisa que qualquer país do mundo, quando você chega, um médico brasileiro, se chegar nos Estados Unidos, na África, em Cuba, e falar, oi, eu sou médico, qualquer país do mundo procura certificar, porque em tese, na prática, ele vai cuidar daquilo que seria o maior patrimônio de uma nação, que é a vida dos seus cidadãos. Por isso que existe zelo de certificar. Não há nada mais agressivo para o ser humano quando ele fala assim, você foi atendido, mesmo aqui no Brasil, mesmo sem serem de fora. Era exercício ilegal. A pessoa mandou você tirar a roupa, fez um exame e não era médico. Isso agride, por isso que a gente fiscaliza o exercício profissional, nesse sentido. Esses médicos que ficaram, na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça garantiram o visto permanente para eles, porque eles estavam numa situação de total desamparo, Eles tinham deixado de estar no programa, eram exilados ou refugiados, alguns já casados, outros com filhos, outros só optaram de permanecer e não conseguiram fazer a revalidação dos seus diplomas. Neste texto que nós mandamos, não há nada que trate sobre revalidação de diplomas, nem para esses médicos e nem para os milhares de brasileiros que foram fazer medicina no Paraguai e na Bolívia e que batem as portas do governo para que seja oportunado, porque o MEC, Ministério da Educação, ainda está analisando com todas as suas instâncias, já que esse tema diz respeito à política de educação. Nós fizemos com o que nós temos, com a lei que nós temos, por isso que tem diferença. Nós estamos fazendo com pessoas inscritas certificadas.
Se ele tiver, sim, como qualquer pessoa, você... Não é o problema ele ser formado em Cuba, na Coreia do Norte. Se ele for formado em Harvard e chegar aqui, na hora que olha, fala assim, ó, você nunca estudou malária, você nunca estudou leishmaniose, são doenças nossas. Mesmo que o cara tenha formado em Harvard, ele tem que estudar aquilo, fazer a prova e ser admitido como médico no Brasil. Essa é a regra hoje, é a regra que nós estamos. Então, por isso, nós estamos adotando a lei atual. Tem a medida provisória, os deputados vão provavelmente trabalhar em cima da lei, tem projetos de lei tramitando, tem um que fala que o revalida vai ser no primeiro e no segundo semestre, que eu acho muito interessante, porque eles reclamam muito que demora muito para ter. Então, por que não ter um no primeiro e no segundo semestre? Nós não temos problema, nós só temos que, em nome da sociedade, proteger a sociedade daqueles que eventualmente... Pode ser formado onde for, mas se não tem conhecimento, nós não queremos aqui. Como eles não nos querem lá, quando nós chegamos lá e vamos mandar médicos nossos para fazer prova. Próxima pergunta, Guilherme, do G1. Aqui, ministro. Boa tarde. Boa tarde. A gente ficou com uma dúvida de como vai funcionar o processo seletivo. Se o senhor pudesse explicar de forma mais detalhada como vai ser essa seleção. E há uma previsão de quantos municípios exatamente serão beneficiados pelo novo programa? Obrigado. Bom, o Erno tem na apresentação, essa coisa de números ele tem todas aqui, mas uma coisa que é novidade, que está na medida provisória, é que nós estamos criando um serviço social autônomo, que é uma figura que vai ser, no âmbito do Ministério da Saúde, a responsável por organizar o processo seletivo através de prova e vai ser o ente contratante CLT. Essa figura administrativa está no texto da medida provisória e passa a ser a responsável pela organização. Nós mandamos para Congresso, o Congresso vai trabalhar esse texto, vai votar esse texto, esperamos que possamos ter um texto de consenso para que não tenha nenhum tipo de veto no final, enfim, que possamos ter um texto organizado. Normalmente, essas medidas provisórias, elas levam em torno de 90 a 120 dias para serem votadas e tornadas lei. Então, nós vamos aguardar a tramitação e o sancionamento, agosto, setembro, outubro. A gente imagina que até novembro a gente está com a lei organizada para a gente poder organizar esse serviço social autônomo novembro, dezembro, propor a prova e iniciar pela classificação por mérito, por classificação, nos critérios de classificação, começar as escolhas e durante um tempo nós vamos ter uma sobreposição, nós vamos conviver com o programa anterior e o programa novo, porque eu não vou anular a lei anterior de uma vez, senão eu poderia criar um vácuo, um vazio entre até se fazer todo o processo seletivo, né? Então a gente vai coexistir. A partir do momento que a gente vai lotando as pessoas com vínculo qualificado, por mérito, por classificação, que elas vão entrando nessas comunidades, a gente vai gradativamente desligando o vínculo anterior. Eu acho que depois que a gente fizer o primeiro chamado, no decorrer de 2020, a gente chega no final do ano já praticamente com todas essas vagas ocupadas. E que vão ser 18 mil vagas. Esses números o Erno pode passar para vocês melhor. 18 mil vagas, aí tem ali quais são as regiões, aonde elas vão estar, acho que são 56%, né? 56% norte e nordeste, aí tem as cidades, o perfil, por que vai para a cidade A, não vai para a cidade B, com o CDE, com essas coisas, é muito técnico, aí eu deixo para o Erno. Próxima pergunta, Renan, do Valor Econômico.
Ministro, eu queria entender como é que fica a questão orçamentária desse programa. Qual que é de fato, o valor a mais que o governo vai pagar por esse programa? Se é 1,5 bilhão mesmo? E de onde vai vir esse dinheiro? Se vai ser cortado de outra área? Quais áreas vão ser afetadas? Bom, nós temos já esse dinheiro dentro do orçamento, que é esse programa que está em curso desde 2013. Nós já temos esse programa Mais Médicos. Então, todo o recurso desse programa, ele vai para o programa novo. Então, eu praticamente tenho o encontro de contas. Os primeiros 2 anos, que é o tempo que ele vai ser capacitado, que ele vai ser o investimento. Um bom médico de saúde da família e comunidade é no formato bolsa. Então, eu não tenho nada de incremento. Eu só tiro de um, vou para o outro. Eu anulo os orçamentos. Além disso, a gente tem gerado muita economia em processos, em compras, em viagens, etc., e está reinvestindo na atenção primária, porque a gente sabe que $1 gasto ali me dá 4 de volta aqui. Então, a gente está vendo como investimento. A parte que nós vamos acrescentar, tem muito que vai ser remuneração variável por desempenho, porque se eu tenho um desempenho, vou te dar um exemplo bem fácil para o perfil do teu leitor. Vamos lá. Eu tenho hoje um indicador que fala assim: tem que examinar o pé diabético. Se você olha lá, bem escrito lá, em todos 100% dos pés diabéticos examinados, quase todos falam: examinei os pés diabéticos. Se você examinar o pé diabético, tem que cair a amputação de pés diabéticos. Você não pode examinar 100% e aumentar a amputação. Ou você fez um trabalho frio, ou fez um trabalho de má qualidade. Quem audita a atenção primária é o quanto que escapa para a especializada, que deveria ser redução na atenção primária. Quando eu pego uma paciente com câncer de mama no estágio 4, que é já com metástase à distância, o custo é absurdamente elevado, com CTI, com químio, com rádio. Por quê? Porque não fez a palpação do seio, porque não fez uma mamografia quando deveria ter feito, não colheu a história. Então, o número de mulheres com câncer no tipo 1, onde você faz só a retirada e é cura, e o custo é baixíssimo, isso tem que valer como indicador de resultado. Então, nós vamos passar de indicador meio para indicador de impacto, resultado. E isso vai ser feito não só no âmbito desse programa, para valorizar esse profissional, como vai ser a nova ótica de financiamento da atenção primária brasileira, que hoje gasta só pelo que tem. Então, na cidade tem 10 mil pessoas no Nordeste, outra cidade com 10 mil pessoas no Sul, paga no per capita, tanto para cada um. Essa daqui tem 10 equipes de saúde da família, então mais 10 porque ela tem as equipes, e aqui porque tem as equipes. Pela primeira vez nós vamos pagar pelo que a equipe faz, pelo que é feito com o recurso. E isso também vai gerar muita economia para dentro do sistema. Nós estamos trabalhando com, a saúde está trabalhando com orçamento real. Eu não estou fazendo expansão de gastos. Isso foi um compromisso meu com o presidente e com o ministro Guedes. Não, esses são muito poucos, porque eles estão aonde? Distrito Sanitário Indígena, esses não chegam a 300 pessoas. São as áreas mais críticas de todas as críticas. Então, o número delas, a classificação que a gente utilizou, são os chamados áreas rurais remotas. Elas são lá, tem que entrar de canoa, ficar 6 dias para chegar, extremamente. Esses eu tenho que dar um valor a mais. Mas já tem nesse programa anterior, mas ela é 100% a mais, mas ela é muito mal distribuída. Nós temos hoje um impacto muito baixo aonde efetivamente precisa. A gente, com o trabalho que a gente fez dentro do orçamento, nesse ano, nós estamos trabalhando com o orçamento real, mínimo constitucional. Eu não trabalho para cima nem para baixo, mas eu tenho as prioridades. Então,
priorização, eu consigo trabalhar. Vocês sempre falaram, saúde precisa de mais recurso, vocês sempre falaram, e mais gestão. Nós estamos trabalhando com gestão. Próxima pergunta, Matheus, da Rádio Gaúcha. Boa tarde a todos. Vou engatar 3 em uma aqui, ministro. Estou recebendo por pergunta, então tem que fazer bastante. A primeira, se o Ministério já tem data para a primeira prova de seleção. A segunda, se existe algum programa ou repasse diferenciado para compensar o que as médias e pequenas cidades vão perder de médicos, né, capitais, por exemplo. E a terceira, se vocês têm alguma pesquisa, um contato com os conselhos, os sindicatos, para ter garantia de que esse novo enquadramento de salários, esse plano de carreira vai ser suficiente para ter 18 mil ou mais interessados e substituir todos os estrangeiros. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, data depende muito do trâmite da MP. Ela não é a MP, ela não é uma sentença, né? A gente fez a MP para dar celeridade, mas agora a gente vai dialogar com o Congresso. Se o Congresso vai fazer só depois da votação no Congresso, só depois da promulgação da lei é que a gente vai falar. Nesse intervalo de tempo a gente já vai deixar preparado para que quando tivermos a possibilidade de fazer. Então nós imaginamos que possamos evoluir. Segundo, as cidades médias e grandes. A questão de 60 dias atrás, 90 dias atrás, nós lançamos um programa, algum de vocês cobriram, chamado Saúde na Hora. O Saúde na Hora, ele basicamente atende cidades médias e grandes. A gente exige que tenha digitação, que esteja informatizada. A gente deu para eles capacidade de organização administrativa. Nós demos até 6 equipes por unidade de saúde da família. Nós demos para eles a possibilidade de terem vínculo 20 horas, na outra era só 40 horas, só tinha uma possibilidade. E aqueles que fizerem os seus arranjos para ficarem abertos até as 22 horas, eu diminuo muito a necessidade de UPA. Eu diminuo muito o custeio das unidades de pronto atendimento. Nós triplicamos o custeio dessas unidades. A mais alta era 43 mil, nós fomos para 116 mil. Isso, nas cidades médias e grandes, até o dia de hoje, em números de equipes, nós já estamos chegando perto de 1.000, que já optaram por esse modelo, praticamente todas as unidades da federação. Nós não podemos esquecer que a abertura em 2014, 2015, 2016 de faculdades de medicina no país, ela foi recorde. Nós passamos, em 2012, formavam 12.800 médicos. Esse ano nós vamos formar 29 mil. O crescimento, só com o número que tem, nós em breve chegaremos a formar 35 mil médicos. Existem bolsas do MEC para residência para em torno de 16 mil. Então nós temos 12 mil médicos hoje, todos os anos, sem especialização no Brasil. Quando eu falo que a gente vai abrir um programa com vínculo seletista, salário atrativo, com estabilidade, com classificação de desempenho, e vou dar 2 anos de especialização para ele ter o título de especialista, a gente acredita que sim. Hoje a gente tem uma situação de expansão muito alta dessa profissão, muito alta. As pessoas não conseguem ir para o interior, muitas vezes porque o vínculo era precário, o prefeito falava que ia contratar, fazia um contrato de boca, não conseguia pagar. Teve uns médicos que reuniram comigo e falaram: se a gente é bom profissional, o prefeito manda embora porque tem medo do médico virar candidato a prefeito. E se é mau profissional, eles mandam embora porque foram eles que levaram o mau profissional. Então não adianta ser bom ou ser ruim lá, que você vai embora de qualquer jeito. Então precisa ter um ente neutro, no caso um ente federal, que eles possam saber que ele tem uma boa atividade de meio e tem o critério de por que ele está indo naquela cidade. Vamos supor que a cidade enriqueça, que a economia aqueça,
Vamos supor que nós passamos a crescer, temos reforma da Previdência, temos reforma tributária, o país vai sim crescer, a taxa de juros já é menor, o índice de confiança do investidor só aumenta, o país começa a crescer. E as cidades começam a melhorar, porque o nosso intuito é que a cidade melhore. Nós temos os critérios de saída, que é quando você deixa de ter aqueles critérios que levaram você a ser considerada uma comunidade vulnerável ou uma cidade vulnerável. Então, se a economia melhora, cresce, nós precisamos menos da presença do governo federal nessa parceria. O Brasil tem aí algo em torno de 600 mil médicos hoje, nós formando 35 mil por ano, nós vamos formar 350 mil por década. A vida útil desse profissional são 4 décadas, 40 anos, eles formam aos 25 e aposentam aos 65, 70. Então essa profissão ela vai se estabilizar em 1.600.000, 1.700.000 médicos. 18 mil nos pareceu um número extremamente apropriado para a gente garantir que nós teremos uma mão de obra. Aí agora, não estamos falando aqui de carreira para hospital, não estamos falando de atenção básica e estamos falando de locais de difícil provimento, estamos falando de critérios técnicos da OCDE, que nós estamos alinhando o país, porque é um dos pilares de entradas da OCDE nós utilizarmos também mecanismos de gestão em saúde pública que acertem a equidade, as diferenças sociais. E é com muita técnica que a gente fez esse projeto.